Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do AgroESC Online, um evento de educação continuada do Grupo Reagro, com o objetivo de trazer novidades relacionadas ao impacto do coronavírus na cadeia da carne. O Grupo Reagro se sentindo aí na obrigação de trazer um conteúdo totalmente imparcial e de alto nível para todo o mercado, ok? Então, sejam todos bem-vindos, é uma satisfação muito grande, já são mais de 100 pessoas conosco na plataforma, ok? Essa é a terceira edição do AgroESC, fizemos nas duas últimas semanas discussões de altíssimo nível, discutindo aí as perspectivas de consumo, preço da arroba, preço de grãos, milho, soja, enfim. Então, você que está interessado nesse conteúdo para tomar decisões cada vez mais assertivas no seu negócio, aguarde que daqui a poucos minutos nós iniciaremos as discussões, ok? E esse evento ele não seria possível, nós não podemos deixar de agradecer aos parceiros que são patrocinadores e nos apoiam aí nos eventos online. A Nova Futura Investimentos e a MAN Investimentos, a MAN uma credenciada Nova Futura, ambas trabalham aí com algumas soluções para o mercado financeiro e para quem tem interesse aí nas operações de hedge, com o intuito de resguardar preço aí de venda, o Ricardo, o Alexandre estão à disposição para tirar todas as dúvidas, ok? Outra empresa parceira do Reagro já há algum tempo, a Biogênese Bagó, líder da América Latina aí de produtos ligados à saúde animal, com um portfólio com mais de 70 produtos para atender a você, pecuarista. E a Provita Supplements, uma empresa alemã, também uma das líderes do mercado europeu, chegando no Brasil com várias soluções ligadas à nutrição de ruminantes e monogástricos, minerais, aditivos, probióticos, enfim, uma série de produtos aí de alto nível, ok? Gostaríamos de agradecer novamente aí, em nome do Grupo Reagro, aos parceiros aí do nosso AgroESC Online, ok? Pessoal, então nós vamos dar início ao nosso evento. Para quem está na sala conosco a primeira vez, o AgroESC é um formato diferente. Nós priorizamos muito mais a discussão do que propriamente as palestras, então vão ter falas rápidas aí dos moderadores e, posteriormente, a sala está aberta para todo e qualquer questionamento relacionado ao tema, ok? Então, vocês têm aí uma caixa, que é o QIA, que está na base da tela de vocês, onde vocês poderão fazer perguntas que serão respondidas por todos eles, ok? Vamos também com a transmissão ao vivo no YouTube, então o pessoal do YouTube que tiver interesse em participar da discussão, a Mariana vai postar agora o link para vocês virem para a sala do Zoom, né, para da plataforma onde nós realizaremos as perguntas, ok? Então, nós vamos dar início agora com o Michel Tortelli, diretor da Finpec, que vai falar para a gente aí toda a visão dele aí do mercado da carne, ok? Michel, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa noite, Rafa, boa noite a todos, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente bater um papo, né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Eu acho que eu tenho insistido um pouco num cenário aqui de que eu acho que eu estou sendo muito enfático até a respeito do boi, que eu acho que o boi não cai, né? Eu acho que assim, nós estamos indo, desde o primeiro caso confirmado no Brasil, já são quase 5 semanas, né? E começou o susto maior, né? Claro que tem o risco da doença, mas todo o pânico que tem sido causado, vamos falar que faz 3 semanas, né? 2 foram meio de acomodação, aí de 3 semanas atrás já começou esse pânico geral, sem a gente conseguir ser racional nas coisas, né? E eu tenho falado que o boi não cai em dólares, né? E eu continuo batendo nessa tecla. Assim, se a gente vê aqui em reais que o boi tá estável, né? O CPEA de hoje veio
e de fato o boi aqui em São Paulo tem uma dificuldade enorme de cair desses R$ 200, porque não é isso que tem ditado o preço, né? Tem ditado o preço é o dólar, depois o Alexandre fala mais, mas o dólar segue firme aí acima de 5, vamos falar assim, grosseiramente falando, pouco importa se ele é 5 ou se é 5,30, mas esse patamar que ele está sustenta a arroba em reais, né? Nós vemos um arroba do início de janeiro aí da casa de $50, uma arroba de 40. Então a arroba já caiu o que tinha que cair em dólares. Né? Para baixo disso ela tem muita dificuldade, né? Porque a gente tem muita demanda externa, o Brasil segue abrindo mercado, a gente fala muito de China, mas o que dita preço é a Ásia mesmo, e eu acho que esse ano vai ser um ano que a exportação vai ganhar muito espaço, né? E se exporta, o Brasil, que é o que importa mais o consumo, sim, ainda tem muito peso, mas a exportação ela tem muito espaço ainda para ganhar, por mais que a economia global vá sofrer, né? A gente não pode achar que toda essa grana que os governos no mundo têm jogado na economia, se ela tem alguma coisa que ela vai fazer efeito, isso é teoria econômica, vai ser em commodities, né? Então, assim, o boi é uma commodity. Então, se o Brasil sofrer mais que os outros, né? Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que o governo federal, os estaduais estão despejando uma grana, um caminhão de dinheiro na economia, né? E o consumidor hoje não vai pegar essa grana para andar de carro, para comprar combustível, né? Ele está no bem básico que é comida, vai ser frango, vai ser porco, vai ser boi, vai ajustando. Então, eu acho que o cenário é esse, né? Eu acho que está sendo assim, eu mantenho minha visão sobre a pecuária, né? Em reais não cai, porque o dólar está sustentando, o dólar continuará sustentando, o cobertor no mundo é curto, né? Então, se o Brasil exporta mais, deixa o mercado enxuto, e quem pode pagar pela carne que vai pagar, por isso que está, então segue boi estável. Então, isso eu acho que está sendo um exemplo, né? Assim, tudo que aconteceu de 3 semanas para cá, principalmente, que foi o pânico geral e o boi não caiu, não é porque o pecuarista só está retendo o boi no pasto, é porque tem vários outros fatores, né? Tem exportação indo bem, foi recorde no primeiro trimestre, tem o pecuarista olhando para frente também, todo mundo, assim, apesar da magnitude da crise, não vai ser um negócio que vai ser eterno, então se você tiver um boi que tem um pouco de tempo indo para ganhar, ganha tempo, então acho que vai seguindo assim. Esse aqui é o boi futuro para abril, né? Mostra a estabilidade, apesar de pouca liquidez que ele tem, ele não sai do lugar, ele tem se mantido aí. Esse aqui, que são os mais líquidos, né? Que é maio e outubro, a gente viu que ele veio tentando cair, vou falar um jargão, meio que na marra, né? Aqui foi o susto inicial, ele veio aqui até 161, né? Recuperou, depois tentou uma outra queda, veio para 170 e pouco, recuperou, e agora na última queda que tentou cair de novo, ele veio 170 alto, né? A penúltima foi 170, quase 70, 171, 172, e essa última foi 175, 178. Então, assim, tem mostrado que o boi tem um suporte, de fato, e vai ter, né? E eu acho que o ponto é explicar isso. Eu acho que é um momento de calma, isso aqui é o mercado para outubro, né? Seguir o comportamento do maio. Eu acho que é momento da gente ser racional, pensar bem o que faz sentido, o que não faz, né? Entender o tamanho do problema e que uma hora o problema do coronavírus uma hora vai ser resolvido. Essas teorias do caos, que vai acabar tudo, não sei o quê, isso eu não concordo com nada. Eu acho que é um exagero absurdo. Se for para ser isso, né, não adianta ter boi, não adianta ter dinheiro, não adianta deixar dinheiro no banco, não adianta nada. Compra uma espingarda e tenta sobreviver. Né? Eu acho que o mundo ele já está entrando no equilíbrio, né? E eu acho que no boi, assim, felizmente, nós estamos numa cadeia que dentro de todos os setores, eu acho que vai ser uma das que menos vai sofrer. A gente viu a indústria ajustando demanda aí, dando férias coletiva, e pouco mudou no mercado. Então é um sinal, né? Então, assim, eu acho que é um sinal para nós como pecuaristas, é um sinal positivo. Fechou a indústria, não mudou nada, porque a oferta também ela está bem ajustada à demanda, tá? Então, sigo no cenário para 2020, eu acho que é um ano de estabilidade, né? Eu vou falar em São Paulo na casa de 200, 200 e pouquinho, fora aí entre 180, 190, né? Alguns estados até onde tem muita planta exportadora, ficando muito estreito com São Paulo, mas o cenário é esse, né? Sem alteração na última semana. Eu acho que o destaque da última semana foi o quão o mercado futuro mostrou firmeza.
Obrigado, gente. Eu vou deixar mais para as perguntas e respostas, porque como não teve muita alteração no que eu estou enxergando, eu acho que a gente consegue ser mais produtivo. Muito obrigado, Michel. Então, para quem tiver interesse em mais informações a respeito do que foi falado pelo Michel agora, coloque suas perguntas que nós vamos selecionar após aí as mini palestras e, em seguida, vamos para as perguntas e respostas, ok? Agora, eu gostaria de convidar o Ricardo Mourão, da MAN Investimentos. Ricardo, a palavra é com você. Seja bem-vindo. Oi, boa noite. Sou o Ricardo Mourão, da MAN Investimentos. Então, vocês estão me escutando bem? Perfeito. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Bom, eu vou falar, como tenho feito nas semanas, eu tenho dado uma didática, montado algumas estratégias, comecei com a put, call, mercado de futuro, né, a venda, né, por hedge, e hoje eu vou falar de uma outra forma, outra estratégia que a gente usa, que é o diferencial de preço, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, o boi outubro contra o boi maio 20 lá na bolsa, tá? Existe uma estratégia que a gente chama de inclinação, tá certo? Aqui eu tenho o boi outubro, tá? Na parte de cima, e boi maio na parte de baixo, desde 1/10 de 2019, todo o desenvolvimento, né? Isso daqui, todos os preços de fechamento do dia, tá? Então, o que a gente faz? A gente consegue fazer a inclinação, ou seja, se eu vender o boi outubro e comprar o boi maio, eu vou ter um diferencial aí, por exemplo, nessa fase aqui, ele chegou a R$14 por arroba de diferença, tá? Então, se eu vendo o mercado outubro e compro o mercado maio e seguir, você vê que o diferencial ele começa a cair, tá? Ele dá essa distorção de novo, tá certo? E depois cai, você vê que o diferencial caiu para R$4. Essa é uma outra forma de estratégia que a gente usa, né? Então, sempre quero tentar passar uma estratégia nova, uma didática para vocês. Esse daqui é no caso do boi. Eu vou falar um pouquinho do mercado futuro. O mercado futuro percebe-se, principalmente no maio, na curva toda, né? Mas no maio, que no final da semana passada tentaram bater, né? Jogaram o mercado lá para 1,72, 1,73. O Michel foi perfeita a visão dele, que nesses níveis de preço o mercado não suporta. Tanto é que tentaram uma vez, tentaram duas vezes, já jogaram para cima de 1,82. Então, realmente, existem alguns fatores que indicam isso, né? O próprio pecuarista retraído, aí já conversando com os clientes, né? Os próprios pecuaristas, eles estão retraídos, não quer saber de vender nesses níveis de preço, tá? A demanda chinesa, né? Suportando isso, o dólar, né? Por consequência, né? Do dólar, toda essa demanda chinesa, né? O que afeta um pouco ainda é o consumo, né? O consumo interno, ele está pedalando um pouco ainda. Eu acho que estamos tendo algumas notícias boas em relação ao mercado financeiro no geral, deu uma melhorada boa. Alexandre até pode mostrar, eu acredito que vai mostrar isso daí. Então, a gente acredita no preço firme, né? Caso não tenha novidades, no preço firme. Então, na parte de boi é isso daí, e eu quero só mostrar também na parte do milho, que aí é o contrário, né? O mercado, o que a gente entende por inclinação? Apesar das sazonalidades do mercado da commodity, a gente entende que o preço futuro tem que ser maior do que o preço mais curto, tá? Só que no mercado de commodity, como tem a sazonalidade, entrada de safra, entrada de confinamento, etc., então você consegue trabalhar essa inclinação. Nesse caso aqui, você percebe o diferencial negativo, tá? Você percebe que o milho julho, que é o mais curto do milho setembro, ele está mais alto,
tá? Do que o próprio milho setembro, que é o mais longo. Então, existe uma outra estratégia que a gente faz também quando isso acontece, é trabalhar esse diferencial, só que nesse caso é vender o milho curto, né, o vencimento curto, e comprar o vencimento longo para que essa curva aqui tente passar para cima, né? Ou seja, que o diferencial vire positivo. Então, você percebe aqui também que aqui, ao contrário, né, 2,5 de diferença, ele chegou, você vê a diferença menor, muito próximo de zero. Então, aqui zero e negativo, né? Então, é uma outra forma de estratégia, e eu vou falar um pouquinho do milho também. Tenho conversado com alguns cerealistas, alguns produtores, milho, exalque firme, tá? Só que o mercado de maio aí, que é o mais curto, o mercado ele está num diferencial. Conversando com um amigo aí, um cliente nosso, Luiz Defante, ele passou até, conversamos, ele acabou passando esse slide aqui, né, esse gráfico, que você percebe que o milho, 47,20, isso é de ontem, tá? Não consegui atualizar, mas 47,20 contra um Exalc, que caiu hoje, tá? Tá abaixo dos 57, mas o mercado futuro também abaixo do 47 aqui, e aqui abaixo do 57. Ele está com uma diferença de R$10, tá? Se você perceber nessa curva toda aqui, desde 2009, 2006, 14, né, nunca teve um diferencial tão grande, tá? Então, isso é, ao meu ver, uma coisa inédita aqui, tá? Então, você percebe aqui, ó, diferencial de 10, você tem toda a média, né, desse período, de 0,324, né? Você tem toda aqui uma estrutura para você analisar. Então, minha preocupação, voltando os cerealistas, conversando com eles, eles acreditam que o pessoal pagou hoje 55, pagou 56 no físico aqui em São Paulo, não conseguiram levar, e parece que estoque é um pouco menor, tá? Então, eu estou um pouco preocupado em termos de... quando esse mercado voltar a fechar essa curva aqui, esse diferencial, eu acho que pode acontecer de ser uma forma agressiva, porque R$10 de diferença, então isso me preocupa, tá? Eu, conversando com o cerealista, ele fala que até o final da semana, se não conseguirem comprar, que eles vão ter que pagar para cima, tá? A indústria, né? E obviamente, cerealista, eu converso bastante com eles, eu tenho alguns clientes também da indústria, falando que vai ter que pagar para cima. Então, com certeza, essa história aqui, ela vai ter que mudar, tá? Então, bom, essa é a minha visão. A parte ao contrário do milho, que poderia cair, hoje saiu um dado aí que caiu o consumo de 20% do etanol nos Estados Unidos, tá? Eles estavam fazendo 840 mil barris dia, caiu para 672, tá? E os estoques aumentaram 5,4%. Mas vamos seguir então para as perguntas aí, depois das apresentações, e agradeço a oportunidade, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Queria convidar agora o Alexandre Aiosa, também da Mãe Investimentos. Olá, boa noite a todos, boa noite. Fique à vontade, Alexandre, seja bem-vindo. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Acho que eu acertei, hein? Oh, não está indo? Ah, foi. Espera aí, Mariana, eu aprendi. Foi? Perfeito. Tá ótimo. Okay. A todos, boa noite. Vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro, né? Saindo um pouco do cenário do boi. 3 semanas atrás, eu falando aqui, todo mundo aqui no carnaval comemorando, não tinha crise alguma e o mercado estressando, né? Cada barrinha aqui é uma semana. Isso aqui é o gráfico da Bolsa Americana S&P. S&P é um índice americano que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, só a Apple equivale mais ou menos à Bolsa brasileira, né?
Então, lá são as 500 maiores, para ver qual foi a destruição aqui de riqueza nessa crise toda. Pois bem, retomando aqui. Lá em fevereiro, janeiro, carnaval aqui no Brasil, todo mundo fazendo festa e os mercados estressando já com o medo de China, né? E veio estressando. Então, 1, 2, 3, 4 semanas. Aí nós começamos a fazer o webinar aqui, nessa semana aqui, ó, que eu falei para todo mundo, gente, já antecipou tudo, não sei se vocês se lembram, já antecipou tudo, e o mercado tem que antecipar, e me parece que está achando um fundo. Na semana seguinte, eu falei, pessoal, tem muito estímulo em dólar, 6 tri de dólar nos Estados Unidos, 1 tri de dólar, mais ou menos, na Europa, fora Japão, fora só a Alemanha sozinha, sem a Europa, fora a Inglaterra, e por aí vai, né? E eu achava que o mercado iria melhorar, né? Com base nesses estímulos todos. Então, o mercado ele fez um fundo aqui de 2,177 e já recuperou até 2,740, mais ou menos, né? Dá bastante coisa. Da queda toda da Bolsa Americana, já recuperou praticamente 50%. E agora? Me parece, eu penso, estou falando isso com os amigos hoje, me parece, com os clientes, que daqui para cima, desses 50% para cima, o racional diz que tem que ter medidas efetivas, né? Aqui foi expectativa, embaixo, mais estímulo. Então, esses estímulos têm que começar a fazer efeito para o mercado realmente retomar o seu rumo, onde estava em dezembro, por exemplo. Não me parece tão fácil. Eu não estou tão mais com esse otimismo todo, eu estou mais cético, porque eu acho que os estímulos já fizeram preço, né, nessa crise toda. E isso falando dos Estados Unidos. E de Brasil, vamos ver que o tamanho do estrago no Brasil nessa crise toda. Esses dados do Banco Central foram de ontem, mostrados pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Saída de capital de não residentes, saída de dinheiro, de dólar aqui do Brasil, né? Por isso que o dólar subiu tanto. Aí ele fez aqui uns parâmetros com a China, a crise da China em 2015, taper tanto em 2013 e a crise global de 2008, né? Saiu lá, ele foi um gráfico base zero e a saída de dólar desses eventos. E olha a crise do Covid, é algo sem precedente. Ah, porque o dólar foi de 4 para 5,30, 5,40 quase. É por isso, saiu muito dinheiro de economias emergentes, onde nós estamos inseridos, né? Por outro lado, mostra o Brasil o que ele fez nessa crise toda, né? Com relação também aos parceiros emergentes, né? Suporte à liquidez, que é injetar dinheiro na economia. Injetou-se dinheiro na economia, já é algo como 16% do PIB. A Índia foi 3%, a Malásia 2%, Turquia 2% quase, e por aí afora. O que é dinheiro na economia? R$600 lá dos autônomos, suporte a empresas para pagamento de salário, não está aqui incluso o FGTS, que saiu hoje de manhã, que são mais 35 bi, parece. Cada brasileiro vai poder sacar da sua conta de FGTS R$1.000, R$1.045. Então, vai aumentar um pouco isso. E por aí afora. E suporte ao crédito. O Banco Central comprando o crédito das empresas. A empresa emite um crédito, uma dívida, dá essa dívida em garantia, o Banco Central comprou. Mesma coisa, 16,5% do PIB. O que mais chegou próximo foi a Austrália com 14%. Então, o Brasil ele foi muito agressivo para salvar a economia. E para quem acha que não foi, que está demorado, isso aqui mostra que o Brasil, sim, foi muito agressivo e tem sido agressivo. Mas, ainda assim, a nossa bolsa, olha aqui o carnaval, todo mundo comemorando, e o estrangeiro vendendo. A nossa bolsa, ela subiu algo como, da mínima, que ela bateu, 62 mil, ela subiu algo como 35% da mínima. Não é a mesma coisa dos Estados Unidos, porque lá, obviamente, é andar mais rápido, porque lá tudo começa e tem mais dinheiro. Ainda assim, foi uma alta considerável, digamos assim, uma recuperação considerável, 30 e poucos por cento, 35% das mínimas. Mas está longe dos 90 mil pontos a bolsa. Ah, você acha que vai bater? Eu vejo do mesmo modo da Bolsa Americana, estou meio cético com relação a isso, porque eu acho que o racional diz que daqui em diante tem que ter resultado, tem que mostrar alguma coisa. Eu vou falar isso adiante, né? Então, vamos adiante para falar agora sobre notícias, né, dessa semana, tudo de hoje, tá, gente? As verdinhas são as negativas, digamos assim, as amarelinhas são as positivas, né? A Mandetta falou que, ou melhor, a amarelinha é negativa. A Mandetta falou que
não é hora de afrouxar a quarentena em São Paulo, Rio, Fortaleza, as maiores cidades do Brasil. Isso aí, obviamente, empurra para baixo o PIB. O secretário de Direito Econômico do Ministério, eu falei agora há pouco sobre o Fundo de Garantia, né? 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar dinheiro. Isso aqui impacta consumo, no caso da carne, na hora, né? Porque a pessoa vai pegar esse dinheiro, não é para comprar sapato, é para comer, é para comer. Então, é na hora. A GV, os economistas dizendo que na GV não é possível enxergar uma melhora na confiança nos próximos meses. A economia não deve reagir tão rápido, né? E Valderi, que também é do governo federal, do Ministério da Economia, que o governo está pensando em mais medidas, em mais incentivos fiscais, em mais incentivos na folha de pagamentos. E aí tem um economista respeitado no mercado financeiro em São Paulo, que é o Mário Mesquita, dizendo que cada semana parado impacta o PIB negativo em 0,30 e 5 o PIB anual. Então, nós teremos aí até aqui em São Paulo, no caso, 27 de abril parados, se prorrogar mais 15 dias, e aí vai. Então, é o tamanho do estrago. Eu acho que o consumo está diretamente ligado a isso. O governo está se esforçando para injetar dinheiro na economia, para as famílias, obviamente, tem que comer, né? E não matar a economia. Mas o tamanho dessa quarentena, ela vai dizer muito daqui para frente, na minha opinião. Mas por que eu estou falando de bolsa, de mercado financeiro, se o assunto aqui é gado de corte? Vamos falar de boi. Aí está o gráfico do Michel lá, o boi maio em dólares, né? Eu peguei o gráfico do boi e transformei em dólar Petax. Então, nós temos aqui o que o Michel falou, o boi a 170, 168, chegou lá no ápice do desespero, 31,50 dólares a arroba. E vem subindo, né? E melhorou de novo, e aí caiu a semana passada, aqui melhorou de novo, China vai comprar, não é bem isso, caiu de novo, o consumo interno, e de 3 dias para cá começou a andar. Tanto que o boi subiu, de 170 para 185, como que o dólar caiu, de 5,35 para 5,15. E eu fiz aqui um triângulo, essa figura gráfica, um triângulo aqui no gráfico. Né? Algum lado vai ter que romper isso aqui. E fica uma interrogação, né? Tudo que nós falamos até agora aconteceu. O boi não caiu, a economia, os mercados têm reagido aos estímulos, mas e daqui em diante, né? Fica a pergunta, e daqui em diante? Como é que vai ser isso aí? Será que as medidas vão surtir efeito? Será que vai aparecer? Aqui coloquei alguns motivos, né? O Han saiu da quarentena na China, que foi o epicentro, maiores estímulos nos Estados Unidos e na Europa. O Mnuchin hoje nos Estados Unidos falou que pode ter mais estímulos, o secretário do Tesouro americano, mais estímulos no Brasil, como hoje, por exemplo, o Fundo de Garantia. Europa discutindo em bloco quando e como sair da quarentena, que pode ser daqui a 15 dias, daqui a um mês, mas, enfim, então começando a discutir em bloco. Surgiu um protocolo de tratamento da doença, né? A cloroquina com a azitromicina. Aqui em São Paulo, pelo menos, já é um protocolo. O Davi falou ontem que é um protocolo, isso é muito positivo, e se surtir efeito, né? Tanto é que ele foi curado com isso, ele e o outro, acho que é o Roberto Calil, que é um médico importante aqui de São Paulo. E falaram muito bem hoje, começaram a falar muito bem de ontem para cá, né? Então, isso pode ser positivo. Pesquisa de novos remédios, nova vacina. O próprio Ministério, o ministro Mandetta falou que até 20 de abril tem literatura falando da cloroquina. E isso vai dar mais clareza para os médicos receitarem. É positivo, né? A reabertura da economia dos Estados Unidos, Trump falou desde ontem, vem falando isso, e hoje o Pence falou também, Fed Boys falando sobre isso também, os diretores do Banco Central americano. Hoje, um dado positivo também para o mercado, saiu da corrida presidencial o Bernie Sanders, que é dos democratas de lá, e é um cara que não era tão pró-mercado, então quem ficou o Trump e o Joe Biden, que são pró-mercado, são bem vistos. Então, a Bolsa Americana subiu 3% em razão disso hoje, muito, né? E ajudou tudo, ajudou o dólar aqui, ajudou os mercados como um todo, né? E os casos de novo coronavírus na Europa e Estados Unidos, ao que parece, atingiram o platô, né, o topo. Então, são fatores que podem fazer as coisas começarem a melhorar de fato, sair da expectativa, sair dos incentivos. E imaginem só, imagine as coisas começarem a acontecer, esse monte de dinheiro na economia, as pessoas ávidas por crescer, por trabalhar, é natural que esse boi vai andar. Como o Michel e o Mourão falaram, me parece que atingiu um bom suporte. Agora precisam de um pouco mais, acho que falta um pouco mais para as coisas começarem a andar, né? E quando? Me parece ser rápido.
2, 3 semanas que as coisas vão estar muito mais claras. Há uma semana atrás nós não tínhamos tratamento, um protocolo de tratamento. Hoje nós temos, né? Daqui a uma semana, quem sabe a gente vai ter um tratamento mais científico, com um laudo científico e assim por diante. Ao que parece, as coisas estão se acalmando, né? Então, fica essa mensagem, né, de um pouco de cautela. A partir de agora, os mercados já melhoraram bastante do seu low, do seu mínimo, mas a partir de agora, eu acho que a gente tem que começar a olhar futuro com um pouco mais de cautela quando se fala em ativos financeiros, principalmente, ok? Fica aqui nossos contatos. Agradeço muito a oportunidade de hoje e vamos para a próxima. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Alexandre. Muito interessante as observações, muito atualizadas até agora, com os dados aí dos últimos dias, né? Acho que isso nos dá segurança aí, com certeza o público aí já com mais de 200 pessoas está extremamente satisfeito com as informações. Pessoal, só 2 recados antes de passar para o último palestrante, né? Para o Conrado. Eu gostaria de convidar quem está no YouTube, já são centenas de pessoas conosco lá também, tiver interesse no certificado, vai ser postado agora o link de acesso para a plataforma do Zoom, onde está acontecendo o evento também em tempo real. A partir do cadastro, onde você vai colocar seu nome e seu e-mail, nós encaminharemos o certificado. Então, quem está no YouTube somente, a gente não consegue fazer esse encaminhamento, mas quem entrar na plataforma vai ter acesso. Tá ok? E para quem ainda não fez a sua pergunta, a gente já falou aí do mercado financeiro, do mercado futuro aí de consumo e preço da arroba, fique à vontade na caixa QIA, na base aí do seu vídeo, faça toda e qualquer pergunta relacionada ao que foi dito até agora. E para a gente fechar a cadeia, para quem tem interesse aí em saber o que está sinalizando o mercado, somente de insumos alimentares, aí milho e soja, nós estamos convidando o Conrado Zanon, da Germinari de Uberlândia, empresa aí com atuação em todo o país, para trazer a visão dele aí do mercado de grãos, tá ok? Conrado, a palavra é sua, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Só compartilhar minha tela com vocês aqui. Se puderem me dar só um ok sobre o áudio, sobre a tela, a gente já começa. Tá ok. Beleza. Bom, então, boa noite a todos mais uma vez, né? Obrigado aí ao Reagro, os patrocinadores e participantes, todo mundo que nos acompanha aí. Mais uma oportunidade, né, para a gente poder falar de negócio, para a gente poder falar de virar o jogo, né? Poder despoluir um pouquinho da nossa mente, né? De pensar em coronavírus, né? Todos esses difíceis impactos que ele tem causado na nossa vida e nos nossos negócios de uma forma geral. A gente costuma dizer que em momentos de crise, né, como esse, mais importante do que a chegada, o que importa é a travessia, né? Então, tomar as decisões corretas agora, saber se posicionar no tempo, é de fato o que vai fazer a gente chegar do outro lado da história aí saudáveis, né? Recapitular um pouquinho do que nós conversamos na semana passada e dar uma sequência nisso, a gente falou, né, na nossa última participação aí, sobre como os preços das commodities eles subiram muito, né, em reais, e como contraponto disso tiveram altas, na maioria das vezes, modestas em dólares, né? E por isso que, de alguma forma, os preços estão sustentados, aí falando sobre farelo de soja, milho, e as principais commodities agrícolas. A gente abordou também a questão de as quedas de preço de petróleo, de etanol, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e o consequente impacto que isso teve nas margens e na moagem das usinas, né? Principalmente em relação ao aumento de preço e redução de oferta de DDG. Então, na esteira dessa discussão aí sobre milho, a gente gostaria de explorar com vocês hoje um outro segmento, né, um outro setor, que também está sendo bastante impactado aí pelo isolamento social, né, pela quarentena, que também muito provavelmente vai impactar, vai pressionar o mercado de milho nas próximas semanas e meses. A gente está colocando aqui graficamente para vocês um raio-x, né, do que a demanda de milho no Brasil.
Esses dados aqui são dados de 2019, então, por isso, demanda de etanol, por exemplo, a gente está tratando aqui em 3%, enquanto o esperado inicialmente para esse ano é que ela fosse de mais ou menos 5%, entre 5% e 6%, né? Algo como 5 ou 6 milhões de toneladas. Basicamente, dá para a gente ver quem são os grandes clientes de milho no Brasil, exportação de extrema relevância, com 38%, e principalmente a avicultura e suinocultura respondendo por uma parte expressiva. A gente queria falar hoje, nós estamos dando um zoom aqui, né, no gráfico da esquerda, sobre o consumo industrial de milho. Esse é um setor que, tradicionalmente, ele é tracionado, né, ele é impulsionado pelas indústrias, principalmente a indústria cervejeira, a indústria de amido, sorvetes e de panificação. E interessante a gente notar que, assim, infelizmente, né, dessa turma toda aí que a gente comentou, pouquíssima gente vai bem nesse momento, né? Isso muda muito o cenário de consumo. Então, nós estamos dividindo essa análise aqui com vocês, para tentar ficar um pouco mais didático, em moagem de milho por via úmida, moagem de milho por via seca, muito mais para vocês entenderem, né, que são setores diferentes, né, que produzem portfólios diferentes, estão expostos também a diferentes segmentos, mas ambos caminham para uma mesma conclusão. Então, vamos lá, né, primeiro aqui, quando a gente fala do processo de milho por via úmida, a gente inclusive tem, no caso do impacto produtivo deles, um impacto dobrado, né? Dentro desse processamento, os principais produtos que são produzidos são glucose, maltose, destrose, e esses produtos, eles concorrem na utilização industrial deles com açúcar, né? Se a gente for pensar, o açúcar está com os preços em queda e, muito provavelmente, esse cenário vai se agravar ainda mais com as usinas de cana aumentando a produção de açúcar em detrimento do etanol. Então, basicamente, esse setor vai ter mais concorrência. O segundo ponto, e talvez o ponto mais importante, que se liga diretamente ao nosso negócio aqui, é o impacto a redução de demanda que a gente tem dentro desse setor, né? Pensando setorialmente aqui, nós estamos falando que mais ou menos 40% do mercado de milho, de moagem de via úmida, é destinado ao mercado de cervejaria, ao mercado de chocolates, sorvetes, de uma forma geral. E esse mercado está com a demanda despencando. Só para colocar para vocês em perspectiva, a indústria cervejeira ela deve reduzir a produção dela em mais de 60% nas próximas 2 semanas. Então, de fato, as pessoas bebem menos em casa e isso gera um impacto, né? Falando um pouquinho aqui, um pouco mais à direita agora, né, dentro de moagem de milho a seco, né? Esses caras também atendem o mercado de cervejaria com grids, mas são participantes aí do mercado de canjica, fubá, cuscuz, enfim. São produtos sazonais, mas que também estão impactados nesse momento, né? Imagina uma demanda, né, desses produtos, por exemplo, para as festas juninas no Nordeste, que impacta muito as moagens regionais, né? Bom, o que tudo isso tem a ver com o nosso negócio e com as nossas posições aí, pensando em compradores, originadores de milho, como somos, né? E acho que o principal ponto aqui essa indústria de esmagamento aqui, que a gente está colocando os números de demanda para vocês, ela vai reduzir a moagem em pelo menos 40% nos próximos 2 meses. A gente está falando aqui, então, de uma redução de demanda próximo a 180 mil toneladas por mês. Para colocar isso em perspectiva para vocês, é como se é o equivalente a quase metade da demanda mensal da Seara, por exemplo, no Brasil. Então, é como se a gente estivesse reduzindo a demanda do segundo maior comprador de milho do Brasil ao meio. E, de fato, a gente vai ter, isso vai impactar os preços de milho em algum grau no spot e, sobretudo, em relação ao milho safrinha. É muito importante, né, a gente ressaltar, isso não quer dizer que nós vamos ter promoção de milho, a gente já discutiu aqui, inclusive, na semana anterior, sobre questões relativas à armazenagem e capitalização do produtor, mas quer dizer, sim, que as referências vão cair de preço, principalmente no eixo do segundo semestre, para mais próximos da paridade. Nós colocamos aqui um gráfico aqui ilustrativo com algumas indicações de paridade de exportação para milho safrinha. Então, a gente escolhemos algumas praças aleatórias, muito mais para indicar para vocês, e lembrando que paridade de exportação ele é um número relativo, né?
Ele depende do frete, depende dos custos portuários de cada empresa. Então, voltando então ao que a gente está dizendo, uma redução de demanda aí da ordem de 180, potencialmente 200 mil toneladas. A esse cenário a gente soma também uma maior disponibilidade de milho nos Estados Unidos, que vai competir com o Brasil na exportação. Por isso que a gente acredita que no tempo esse mercado ele tende a perder forças, né? Bom, para a gente seguir aqui, eu acho que tem um outro ponto interessante para a gente avaliar, esse talvez menos otimista em relação à formação de custo de dieta, né? É o mercado de biodiesel, né? O Brasil consome aproximadamente aí 4 milhões de toneladas de óleo de soja que vai para o mercado de biodiesel. Tá? Então, o biodiesel ele é hoje o maior cliente de óleo de soja no esmagamento da soja no Brasil. Ele é maior que o mercado, por exemplo, que o mercado de óleo refinado, que é um mercado de 3 milhões e meio, mais ou menos, de toneladas. E aqui também a gente passa por um processo de ajuste, vamos dizer assim. A Agência Nacional de Petróleo ela suspendeu agora, no último sábado, o leilão de biodiesel que a gente teria agora para o mês de abril, né, que seria para embarque em maio e junho. Eles estão avaliando, pode ser inclusive que haja ainda o leilão, mas com certeza, né, teremos volumes e preços menores do que no leilão passado. E é importante a gente ressaltar, já foi inclusive dito aqui, né, o consumo de combustível no Brasil caiu mais de 50%. Então, o nosso negócio não passa incólume a isso. Tá? E, de novo aqui, queria destacar com vocês qual é a relação disso e como que isso impacta a formação direta, né, de custo da dieta dos animais. A gente viu aí nas últimas 2 semanas o farelo de soja cair aproximadamente aí R$180 por tonelada das máximas atingidas. Se a gente, em algumas praças, caiu inclusive mais do que isso, né? Lembrando aí, quais foram os principais motivos para essa alta? Primeiro, os portos argentinos tinham fechado, a China estava comprando um pouco mais de grãos nos Estados Unidos e a própria demanda interna nos Estados Unidos estava muito aquecida, inclusive até um rearranjo, né, por redução de oferta de DDG, mais empresas se posicionando em farelo de soja. O ponto é que a Argentina voltou a embarcar, os trancos e barrancos, as coisas funcionam por lá. A China deu uma segurada nas compras nos Estados Unidos, e a demanda interna de carne nos Estados Unidos caiu momentaneamente. Então, a gente não vai detalhar aqui essa questão, outros colegas já inclusive falaram de proteína animal, mas o fato é que o mercado de farelo de soja cedeu e ele está ancorado hoje na margem do óleo. Né? Só para, não sei se vocês acompanham diretamente as cotações do farelo em Chicago, mas o contrato de farelo em Chicago para o primeiro vencimento caiu mais de $30 em menos de 10 dias. Então, nesse momento, né, a moagem de soja no Brasil, as margens elas estão muito sustentadas pelos preços atuais de óleo, principalmente pelo mercado envasado. Esse é um mercado que respondeu muito bem à crise que a gente está passando. Houve, muito provavelmente, uma antecipação de consumo, mas essa demanda deve cair, né? O consumidor comprou, talvez o cara de um consumo médio de 1 litro de óleo ou 2 litros de óleo acabou comprando 4, 5 para poder estocar. Então, é natural que essa demanda caia para níveis anteriores à crise. Então, pensando sobre esse aspecto, se essa demanda de óleo cair e também os preços de óleo provavelmente cairão em função da queda do biodiesel, a gente enxerga num cenário de curto e médio prazo aqui uma eventual diminuição de moagem, né, de soja, tanto por falta de margem como por falta de tancagem, né, de óleo. As indústrias não têm uma grande estrutura para poder estocar óleo. Isso tende a segurar os preços do farelo de soja no curto prazo. Então, importante pontuar, tem espaço para o mercado ceder um pouco mais, os preços podem ceder no curto prazo, existe margem para isso, o próprio soja grão tem caído um pouco na referência do balcão das empresas, mas nos parece que a queda é um pouco mais limitada nesse momento. Com o advento da safra americana, eventualmente menos pressão no dólar no segundo semestre, o mercado pode perder um pouco mais. Então, assim, só para fechar o racional, né, se houver de fato uma redução expressiva aí na demanda por biodiesel, pode ser que sobre óleo do mercado e a gôndola não vai dar conta de tudo isso, e isso deve reduzir o esmagamento. Então, não é que a gente tenha uma visão altista para o farelo de soja, mas talvez a elasticidade do preço do farelo aqui
ela seja menor do que a gente vê no caso do milho. Acho que talvez este seja um elemento interessante para a gente poder explorar. Bom, para a gente abrir espaço aí para as perguntas, eu espero aqui ter colaborado com alguns elementos para a gente poder fomentar a discussão e a gente está à disposição para poder responder eventuais dúvidas que vocês tenham aqui. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Conrado. Pessoal, então, dando continuidade ao nosso evento, para quem entrou aí durante a transmissão, explicando sobre esse formato do AgroESC, a partir de agora iniciarão os momentos de perguntas e respostas. Então, todo e qualquer questionamento relacionado ao preço da arroba, mercado financeiro, mercado de insumos, enfim, poderá ser feito para o Ricardo, para o Conrado, Diego, nosso gerente aí de corte, gado de corte, o Alexandre, o Michel. Então, fiquem à vontade, esse é o momento ápice aí do nosso AgroESC. Você pode fazer perguntas contextualizadas para a sua realidade e tem surgido aí excelentes debates entre os moderadores, ok? Agradecer mais uma vez o pessoal do Brasil inteiro, já são mais de 200 pessoas na plataforma conosco, pessoal aí de Palmas, Goiânia, alunos nossos postando nas redes sociais, pessoal do Acre, lá de Sena Madureira, do Instituto Federal, do curso de Zootecnia, a turma toda presente conosco, muito obrigado. E nós vamos agora selecionar as perguntas, e enquanto isso eu queria apresentar bem rapidamente para vocês algumas oportunidades do Grupo Reagro, e antes disso apresentar de maneira bem objetiva as empresas do grupo. Hoje são 6 empresas que compõem o Grupo Reagro. Reagro Consultoria, assistindo aí grandes projetos nas áreas de leite, corte, café e grãos no Brasil inteiro. Reagro Ensino, com treinamentos gerenciais para você pecuarista, gerente de fazenda, e cursos de pós-graduação para agrônomos, veterinários, zootecnistas e demais graduados aí que atuam nesses segmentos. O Ideagri, software de gestão tanto de empresas de pecuária quanto agrícolas do Grupo Reagro, e o 3R Lab, nosso laboratório de análises agropecuárias. Daqui a pouco nós vamos oferecer uma condição totalmente diferenciada para quem está buscando aí fazer algum tipo de análise, tá bom? Além disso, o Reagro Pesquisa, sediado aí no sul de Minas, realizando alguns experimentos na área agrícola, e a Biomip, uma startup aí com produção de insetos e micro-organismos para controle biológico, ok? E agora eu gostaria de passar a palavra para o Gustavo, também de uma maneira bem objetiva, vai falar aí de uma condição diferenciada aos participantes do webinar que têm interesse de utilizar os serviços do Grupo Reagro, do 3R Lab, perdão. É com você, Gustavo. Obrigado, Rafael. Me escuta bem? Positivo. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab, na região do centro-oeste e norte do país. O 3R Lab, para quem não conhece, é um laboratório de análises agropecuárias do Grupo Reagro, onde analisamos solos, folhas, fertilizantes, alimentos, né, como silagem, feno, ração, todo tipo de ingrediente. Para isso, nós utilizamos equipamento de ponta e contamos com equipe altamente especializada. Como vocês podem ver, podem notar aí, nós temos todos os selos de certificações que existem no país e temos um selo americano também, ok? E hoje eu trouxe uma condição especial para vocês que estão acompanhando esse AgroESC, mas só para quem está presente e quem estiver no momento do AgroESC. Entre em contato comigo, por favor, no número 35 98874 0153 e vocês vão ter uma condição de 10% de desconto em qualquer tipo de análise feita dentro do 3R Lab, ok? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Muito obrigado a todos. Valeu, Rafael. Obrigado, Gustavo. Então, o Gustavo está à disposição aí de plantão para quem tiver qualquer dúvida ou interesse em algum tipo de trabalho do 3R Lab, ok?
Pessoal, nós já compilamos as principais perguntas para o início do nosso debate e vamos ficar passando para vocês durante esse período de perguntas e respostas as oportunidades, não só do 3R, mas também do Reagro Ensino, que tem cursos aí presenciais no Brasil inteiro, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Bahia. Você que está em alguma dessas regiões, estão aí as oportunidades de pós ou cursos de gerenciamento. E do lado esquerdo da tela, a nossa oportunidade online de uma pós-graduação em produção e manejo de pastagens para você graduado que atua no segmento e quer aprofundar aí na produção de gado a pasto, ok? E agora, mais um convite para vocês, a nossa próxima edição do webinar com foco em gado de corte, vai ser aí com foco em integração lavoura-pecuária, um assunto em alta, uma tendência hoje em várias regiões do Brasil e que com pouca gente dominando a tecnologia. Então, o Felipe Amadeu é consultor da nossa equipe e vem trazer números, conteúdo extremamente prático, aplicável para todos vocês. Nós vamos disponibilizar o link para quem já quiser se cadastrar para participar no dia 21/4, às 8 da noite. Ok? As vagas são limitadas, então quem já tiver interesse, corre lá e se inscreva. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Diego Palucci, nosso gerente de gado de corte do Reagro, que vai moderar toda a discussão. E com certeza, pessoal, quem tiver interesse em informações atualizadíssimas e de alto nível, fique conosco, ok? Com você, Diego. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz com esse AgroESC, que acho que muita coisa falada aí nos primeiros estão sendo realizadas. Então, acho a primeira coisa, dar os parabéns aí ao Michel, ao Mourão, Alexandre, Conrado. Acho que muita coisa aí está se realizando, está acontecendo, e são grandes oportunidades para todo mundo aí que está acompanhando desde o primeiro. Nas consultorias do Reagro, a gente tem usado muito as análises que estão saindo daqui, né? Então, agradecer muito esse momento aí. A primeira pergunta que eu queria fazer, Michel, algumas pessoas assim, perguntando aqui, a gente viu muito barulho hoje sobre o Egito, o Brasil tendo as plantas habilitado para o Egito. O quanto isso pode ajudar no mercado e o que você acredita aí que isso é um mercado promissor, é um mercado que na conta ele é importante? O que você enxerga desse novo mercado aí para o Brasil? Diego, boa noite. O Egito, assim, é um mercado importante para volume, tá? Eles não são bons pagadores de preço, mas eles levam muito volume. E lá, normalmente, né, grande parte das vezes, quem negocia é o próprio governo. O governo que compra os estoques de carne lá e é o maior comprador, tá? Fora, tem poucos agentes privados. É volume grande, né? Um país populoso e assim, é muito vantajoso, que é o ponto que eu tenho batido na tecla. O dianteiro para o Egito, né? Que normalmente eles pagam aí de 2.700 a 3.300 dólares, mais ou menos, né? Assim, hoje, se eles pagarem no preço mínimo, aí vamos colocar a média, 3.000 dólares aí na média que eles rodam, nós estamos falando de um dianteiro de R$15 contra um dianteiro para você vender no Brasil aí de quase menos de 10. Né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que o Porto, né, igual falaram que o Porto vai fazer preço do milho, o Porto na carne vai fazer preço. Né? Assim, o Brasil vai aumentar muito a exportação esse ano, é importante. Eu acho que o mercado interno vai ficar muito enxuto por conta da exportação. Né? Acho que esse sinal, assim, de países do Oriente Médio mais ativos, né? A Ásia como um todo, a gente fala de China, mas a Ásia como um todo vindo buscar. Então, assim, é positivo. Para volume, lá é meio lista geral, assim, não tem tanta exigência, idade do gado, nem nada, é só habilitação, então vai volume para lá, bastante. Muito bom, é o que você falou, né, Michel? Desde o primeiro, como o boi em dólar ainda é um boi barato, então é um mercado interessante, né? Porque pode ir muito volume. Vai volume. Aproveitando, a gente tem falado pouco no AgroESC e
parece que carne, suíno e aves não vão bem nesse momento, né? Houve quedas aí nas últimas semanas. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Michel, e também do Conrado, que o quanto que eu vi ali na apresentação do Conrado, que o grande mercado do milho é aves, né? O quanto que isso pode impactar ou beneficiar ou prejudicar a cadeia bovina. Eu vou te falar pelo meu ponto de oferta de aves e de suínos, assim. Um que teve uma aceleração, assim, os suínos eu não acompanhei tanto, confesso, mas aves teve uma aceleração grande na Ásia no começo do ano passado, né, com a peste suína, e começaram a ter os primeiros casos lá do final do ano de gripe aviária, então tá tendo um pouco de liquidação de estoque, então isso deu uma pressionada meio que geral. Tá? Eu acho que isso é alinhado ao preço do grão no mercado interno, pressionou o frango, mas eu acho que o cenário para eles no médio prazo não é negativo. Eu acho que eles já eles voltam. Eu acho que teve um pouco de liquidação agora, meio que por questão econômica, mas eu acho que já ajusta essa oferta aí. E suínos, Diego, eu não acompanhei, só estou vendo assim, a exportação tem batido recorde mês a mês. Primeiro trimestre de 2020 foi recorde para suínos também, em volume, em preço. Eu não acompanhei muito o mercado interno. Conrado, que dá algum... Vamos lá. Acho que foi colocado aqui, né, uma questão em relativa à exportação, talvez dentro de um panorama do mercado interno, né? O mercado interno consome em torno de 5,5 milhões de toneladas de milho no Brasil. Avicultura e suinocultura responde por quase 60% disso. Então, é algo, né, extremamente relevante. O que a gente viu aí nas últimas semanas, né, tanto a avicultura como a suinocultura, os preços têm caído bastante. O mercado de suínos vem de altas históricas, né, de margens muito positivas, mas, por exemplo, no mercado de Minas, a queda foi bastante expressiva na última semana, a maioria dos produtores já enfrentando contramargem. No mercado de frango, tanto o frango vivo quanto o resfriado e o frango abatido, de uma forma geral, no Brasil todo, o cenário já é de desafios, existe uma pressão por custo e uma certa dificuldade em escoar produto no mercado interno, né? O cenário de exportação ele é diferente. Talvez seja precoce falar sobre isso agora, por isso a gente discutiu aí nas 2 últimas semanas, né? Queda de demanda de milho por esmagamento de etanol. Agora a gente está falando aqui de consumo humano, né? Também de uma queda de demanda. Existe um movimento por parte, não dos maiores, que acessam um corredor de exportação muito efetivo, mas talvez dos médios na avicultura, de redução de alojamento, pensando no segundo semestre. Fala-se em algo aí em torno de 5%, em alguns locais até maior do que isso. Mas o mercado ainda digere um pouco o período que a gente está passando de quaresma, um pouco do impacto, né, da quarentena, inclusive, para tomar essas decisões. Mas o setor olha o futuro em termos de alojamento, né, em termos de produção, com sinal amarelo. Assim. Pode ser que a gente tenha redução de consumo no que tange ao mercado interno para esses 2 setores. Ótimo. Aproveitando, Conrado, você falou muito bem aí sobre a soja. Gostaria de falar um pouquinho sobre o caroço de algodão. Ele é um produto aí, a gente acredita que devido ao mercado de roupas e vestuário, é um mercado que todo mundo concorda que vai ser um mercado bem atingido. E algumas pessoas falando que o mercado de algodão, por isso, pode ser bem atingido pela crise. Você acredita que é o futuro do caroço de algodão, que é um produto aí muito importante, né, em confinamentos? Ele é um produto mais precificado pela proteína via soja ou também por alguma diminuição de demanda aí do próprio algodão? Bom, vamos tentar por partes, né? O mercado de algodão, de uma forma geral, é um mercado que anda muito na frente, né? Então, o produtor, a algodoeira, geralmente ele está bem vendido para anos futuros. Então, né, num cenário de queda como esse, o produtor está na média arrediado, isso tende a impactar um pouquinho. Muito provavelmente, para o ano que vem, a gente vai experimentar uma redução diária. Pensando nesse ano, a gente está com mais ou menos 70% da pluma já vendida, em torno de 30% para o ano que vem. Então, pensando em potenciais redução de demanda, dificilmente isso impacte de uma forma muito expressiva nos preços de caroço para esse ano.
O mercado quem também precifica esse caroço é o mercado de energia, né, em função de óleo, mas como eu mostrei aqui no gráfico, quem ocupa grande parte do biodiesel é o óleo de soja. Então, o caroço é menos relevante. O que a gente tem visto é ainda uma demanda relativamente aquecida, historicamente falando, a gente mostrou, né, na semana anterior, o caroço foi o produto que menos subiu em dólar, na verdade, ele inclusive caiu. Então, existe uma demanda para exportação pouco expressiva, mas a gente não enxerga num cenário de curto e médio prazo potencial de queda expressiva para caroço. Pelo contrário, acho que o mercado, nos níveis que alguns contratos foram feitos, talvez a gente já esteja relativamente perto do piso. Ótimo. Pergunta para o Alexandre e o Mourão. A China anunciando 0 mortes, isso pode dar segurança ao mercado? E isso fez com que essa reação que nós estamos tendo agora seja positiva durante a semana? Eu acho que ainda não. Eu acho que fez a reação foram os estímulos e protocolos de tratamento mais claros. Acho que isso fez o preço melhorar. E como o Michel falou, o boi em dólar está no chão, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho que pode vir a ser positivo daqui em diante. Isso aconteceu ontem, anteontem, né? A Wuhan sair da quarentena e as mortes diminuírem, sim, drasticamente. Eu acho que daqui em diante, sim. Eu estou cauteloso, mas otimista, assim. Eu acho que, não posso deixar claro, antecipou bem já, mas daqui em diante tem que ter algo mais palpável, né, para os ativos melhorarem como um todo. E eu acho que virá via protocolo de tratamento, virá via um sistema de saúde mais já organizado, e principalmente Estados Unidos, já falando não de China, mas Estados Unidos e Europa, atingindo o topo do contágio, né, e dos novos casos. Então, me parece que o pior já passou, mas ainda assim requer cautela. Fala-se em segunda onda de contágio, então requer cautela muito em razão disso. Mas os preços não subiram por China ainda não, em relação a mortes, 0 mortes na China. Subiram em razão dos estímulos. Em pensar que esse boi para maio está em 1,85 hoje, chegou a 182 de manhã, e o Exalc está 200, 201, e se Michel pode me ajudar nisso, maio vai ser o mês onde os estímulos financeiros para a população vão estar todos à tona, né? GTS, R$600 para os autônomos, salário sendo pago pela Caixa Econômica do Brasil via financiamento às empresas. Então, hoje é um temor, mas acho que em maio, final de maio, início de junho, vai ser o auge desses estímulos estarem na ponta, né? na mão das pessoas, esse dinheiro. Então, fica aí a pergunta também para o Michel. É isso. Eu acho que vai ter efeito, assim, claro que uma preocupação com a economia sempre é grande, mas eu acho que o tamanho do tiro, inclusive no Brasil, que você mostrou bem, Alexandre, eu acho que é muito grande, né? E nós não estamos falando que as pessoas estão pegando dinheiro, então, assim, o governo está distribuindo renda de uma forma ou de outra, né? Se é muito, se é pouco, não sei, mas a gente pensar na quantidade de uma vez que vai vir para a economia, acho que é muito forte. E como eu acho que a preocupação agora é bem básico, isso aí tem um efeito enorme em comida, né? Dependente de frango, de porco, puxa tudo, né? Assim, economicamente, todos os estímulos, né? As commodities, elas andam muito na frente, então eu acho que vai ter efeito, sim. Eu acho que eu acho que assim, ó, começou a liberar, né? A gente vê as últimas liberações que nós tivemos de FGTS e tudo mais, na veia, né? E é importante, só um ponto para lembrar, que hoje eu até vi algumas entrevistas a respeito de preço do boi gordo, que se o mercado interno está muito ruim, o preço do boi gordo cai. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? O cenário de oferta e demanda ele é global. No ano passado, o preço do Brasil subiu 40% do boi, com uma economia que não estava mil maravilhas ainda, né? A gente cresceu 1% ano passado. Então, assim, a massa salarial não cresceu muito pouco. Então, a gente tem que olhar para o mundo. Esse negócio de falar que só o Brasil que faz preço é meio que bobagem. Deixa eu falar uma coisa, Mourão falando, em relação à China, eu acho que foi um dos únicos países
que teve aquele V, né? Que ele caiu e logo aquele PMI que saiu da semana passada, Alexandre, lembra que você até colocou aqui, e ele é um dos maiores compradores nossos. Então, eu acredito em relação à exportação bem firme. Eu acredito que a China realmente ele já vai reativar, já reativou a economia dela e deve vir as compras de forma firme. Tá? Em relação ao Brasil, é aquilo lá, é o consumo que está pedalando, vai, não vai, e nós vamos ter que verificar. Mas a China, eu estou otimista com ela. Michel, considerando o mercado de julho e preço de milho de hoje, o primeiro giro possui ou não viabilidade? Eu acho que todo mundo está com as planilhas armadas aí. Não, né? Eu não vejo, se a gente colocar preço da reposição real, que está preço de insumos real hoje para comprar tudo hoje, é melhor deixar o dinheiro parado. Não fecha. Pelo menos aqui para nós a conta não fecha. Né? Ou o boi magro cai ou o gordo sobe. É muito interessante isso, né? Porque se a gente vai na bolsa, até esses dias falando com o Alexandre, se você vai na bolsa, você hoje não tem sustentação no mercado para você fazer. Vai pagar mais caro, né, Diego? Vai pagar caro. Se você comprar o milho hoje, é um milho inviável para o preço de boi magro. Mas, ao mesmo tempo, será que... Porque o boi magro vai entrar agora. Ou entra ou não entra. Isso vai refletir lá em agosto. Será que isso não vai impactar lá em agosto, hora que não tem esse boi para matar? Minha visão é essa. Eu acho que, inclusive, Diego, vamos falar, o mercado, assim, a maioria dos confinadores que eu vejo ficou muito fora das compras. Agora, sei lá, nas últimas 3 semanas, eu não estou vendo ninguém ativo na compra de boi magro. Né? Então, assim, vai faltar. Assim, você também participa desse mercado. Acho legal até a tua opinião a respeito disso, mas eu acho que ninguém está ativo na compra de boi magro. Né? Todo mundo esperando dar uma clareada. E vai empurrando, é um problema. Assim, a minha visão é essa, vai faltar esse boi, eu não sei nem se é agosto, talvez um pouco antes já. Né? E eu acho que a estratégia... E como o boi magro não caiu, mesmo com todo mundo praticamente saindo das compras de magro, eu acho que é um sinal para a gente ficar em alerta também, quem confina, né? Então, assim, o volume disponível de negociação a preço mais baixo ele é pequeno. Exato, assim, acho que está bem claro, né, Michel? O boi magro em São Paulo era um boi magro de 215, 210 há 3 semanas atrás. Depois, quando veio o primeiro anúncio aí da arroba caindo, esse boi magro cedeu para 200, 205. Depois, quando a arroba voltou, todo mundo saiu do mercado e agora voltou a ter boi magro de novo, porque muita gente saiu do negócio esperando ver como é que ele vai se estabilizar, né? Acho que uma coisa importante também para se falar de confinamento, e cada ano eu vejo mais isso, o primeiro giro, você tem que estar com alguma posição feita um ano anterior, não tem como. É um capital, você tem que ficar parado, mas hoje tem tecnologia, porque principalmente o grão-úmido, quanto mais tempo ele ficar dentro de um silo, melhor é de estibilidade. Então acho que tem que pensar um pouco para não sofrer tanto nesse primeiro giro. Os confinamentos que eu vejo, que tem estrutura e tem guardado comida, essa comida paga qualquer financeiro aí, porque exatamente nesse momento você estaria com um produto aí 20, 30% mais barato do que o ano passado. Em alguns lugares até metade do preço do ano passado, né? Diego, só contribuir com o teu ponto, Conrado. Se a gente analisar, por exemplo, né, que mais de 70% do milho produzido no Brasil hoje é o milho segunda safra, né, que no passado era a safrinha e hoje é a maior safra. Então, isso é extremamente relevante para a formação de custo, né, do produtor. O eixo da safra de algodão, né, para o caroço também é para o segundo semestre. Então, você tem realmente um desenho, né, que pós maio, junho, além também, né, da safra de laranja, polpa cítrica, você tem um desenho que se alinha melhor em termos de custo para o segundo semestre e carregar isso em alguns momentos realmente faz toda a diferença no que diz respeito à margem. Exato, concordo demais com assim, o que nós falamos agora. Né? Se você tem que fazer a conta agora para fechar esse boi, possivelmente você não vai fechar esse boi, né? Mais algumas perguntas aqui. Michel, exemplo aqui para o pessoal do Mato Grosso.
arroba de 175. Tendência final do mês, em maio, é de alta ou de baixa? Ó, vamos falar assim, hoje, né, vamos falar no médio prazo, acho que o mercado, se você está numa região exportadora, o mercado não cai, assim, né? Esses preços de balcão são meio que fictícios, né? Não acontece. Às vezes, a gente vê lá, qual que é o preço de balcão? É 175 boi acima de 30 meses, boi que é China vai para 190 e não sei quanto. Assim, ó, um palpite que eu teria agora para quem está com boi quase pronto, assim, se dá para segurar um pouco para as coisas voltarem à normalidade, eu seguraria, que eu acho que o boi é de estabilidade esse ano. Não acho que esses preços mais baixos que estão pregando agora não anda, não gira, tá? Então eu acho que é daí para cima, assim. Não acho que vai ficar tão abaixo de São Paulo, não. Ótimo. E, Michel, o pessoal perguntando por que dessa diferença do boi de maio para outubro, por que existe essa diferença entre os 2 meses aí? O Mourão falou bastante aí desse diferencial, né? Chega até R$14. E por que disso? Certo. Bom, assim, ainda o mercado ele opera entre assim, ó, a safra como sendo o pico da safra maio e o pico da entre-safra em outubro. Por mais que isso tenha mudado nos últimos anos, são os contratos com mais liquidez, tá? Então é o pico de safra e pico de entre-safra, tá? Então aí é o seguinte, o mercado começa a testar, né? A diferença entre maio e outubro ficou muito pequena. Incentiva o confinamento, desincentiva, né? Se vai nessa linha que a gente acredita que vai faltar esse boi do segundo semestre, porque ninguém está querendo arriscar muito, aí logo mais começa a colocar prêmio e sobe de novo, né? Então safra entre safra, onde marca os pontos aí. Ótimo. O Mourão e Alexandre, e como fazer aí? A gente vê muita liquidez nesse mercado de maio e outubro, né? E se o pecuarista está com um boi aí fora esse trecho, um boi de setembro ou um boi de julho, como se proteger se esses contratos são bem menos líquidos? Tem preço sempre, né? Essa semana me contou um pecuarista, inclusive ele ouviu aqui o webinar e me procurou e me contou o boi para setembro. Tem preço, normal, é normal. Ele não difere muito do outubro, não, com relação ao prêmio que ele vai pagar para fazer a trava dele. A questão é momento de fazer a trava, né? O boi estava lá, vamos falar do maio, estava lá em 170, ninguém queria travar a venda, mas todo mundo queria comprar, né? Comprar o boi magro via bolsa, né? Ou via futuro, ou via uma opção de compra. E quando o boi for 190, ao invés das pessoas no geral travarem o seu custo, né? Que o prêmio cai, né? Quanto mais longe está do seu cenário de estresse, o prêmio cai. As pessoas esperam cair para travar. É como procurar um seguro de vida nessa época. É claro que a seguradora vai cobrar mais caro o prêmio dela para fazer esse seguro de vida. Então, a gente recomenda fazer o planejamento, né, do ano do seu fluxo e travar nos momentos certos, né? Não procurar travar preços da sua venda de boi muito próximo do estresse, do que vai acontecer agora, né? Então, planejamento é tudo, Diego. Então, fica esse recado, né? E você falou dos preços das opções. É claro que estão caríssimas. A volatilidade do boi está tremendo, não é usual, né? Oscilar R$10 num dia, 10 no outro e assim por diante. E vai continuar assim, acho que alguns dias ainda. Então, neste momento, nesse curtíssimo prazo, os prêmios estão altos sim, mas e tem liquidez. Quem quiser fazer tem liquidez, obviamente, o tempo todo. Não tem problema nenhum. Uma pergunta aí para vocês. Se tem dificuldade em estocar o milho para o confinamento, por que não compra o contrato de milho na bolsa ou uma opção de compra de milho na bolsa? Oi, é o Mourão falando, é isso que eu ia falar. Eu tive um cliente que está preocupado com essa reposição aí, tá? Que veio comprando call aí comigo para junho e julho, justamente pagou um prêmio alto, mas como ele está com essa insegurança, para que lado vai essa reposição, tá? Só esse adendo aí. Essa pergunta foi muito boa. Pode falar, Cláudio. Não, só contribuir, acho que talvez eu veja 2 pontos aqui.
Um primeiro ainda não é usual, né, para o produtor utilizar a ferramenta de mercado futuro, é algo que ele vem fazendo e aprendendo a fazer ao longo dos anos. Para quem já faz, às vezes o risco de base é algo que, o diferencial de base é algo que às vezes limita um pouco a operação. Você tem às vezes negociações regionalmente falando, que elas extrapolam um pouco as diferenças de base da praça dele com a liquidação Campinas, por exemplo. Isso limita um pouco, mas talvez o maior limitante seja ainda o próprio conhecimento e a usabilidade da ferramenta em si. Eu concordo muito com o Conrado, só que algumas regiões eu vejo que o próprio produto não tem ele físico. Então, assim, por exemplo, tem alguns estados, por exemplo, estado de São Paulo, região ali de Ribeirão Preto, essa região. Ou você compra ele na safrinha, ou esse produto não existe, não tem muito armazenamento na região. Então, por mais que você esteja posicionado na bolsa, às vezes você não vai ter o produto para compra. Mas eu concordo com o Conrado que o maior limitante hoje é o conhecimento. Acho que o pecuarista, e isso eu enquadro nele, sempre pensou muito em vender o boi. Não comprar reposição e muito menos pensar no milho. Não sei se o Michel quer contribuir também. Eu concordo 100%. Eu acho que ainda é muito... acho que a gente está... Assim, isso o Brasil como um todo, né? Acho que a gente está muito atrás em termos de usar as ferramentas de bolsa, né? É o que eu falo. Às vezes, a melhor fazenda para você estocar ou comida ou boi magro é na bolsa, né? Então a gente tem que olhar ela como sendo mais um fornecedor nosso, ou um fornecedor ou um cliente. Eu acho que sobra oportunidade na bolsa, a gente tem que, eu brinco, né? A bolsa é o melhor amigo do produtor, a gente olha às vezes como que a especulação é muito pelo contrário, tá ali, acho que as maiores oportunidades. O Brasil usa muito pouco, né? Inclusive eu acho uma vergonha a gente ser o maior exportador de carne bovina e a bolsa desse tamanhozinho que ela é ainda. Então nós temos que correr atrás para usar essas ferramentas, né? Acho que A briga é gigante, né, Michel? A briga é gigante todo dia. Exato, acho que é de extrema importância, né? Eu acho que os pecuaristas têm que brigar para existir bolsa. Tem 2 países no mundo que têm liquidez de bolsa, a nossa por mais que baixa, que de pecuária, que é Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, 98% dos pecuaristas usam algum tipo de instrumento, e aqui no Brasil a gente está no 5% ainda. Então, independente do cenário, quando a gente acha que sobe, que cai, a bolsa tem ferramenta para tudo, né? Acho que assim, o Alexandre, o Mourão estão aí, tem que usar, né? É muito barato, dá muita oportunidade. Às vezes não está conseguindo comprar boi no físico, vamos comprar boi na bolsa. Não tá difícil vender boi no Mato Grosso, vamos vender boi na bolsa. Né? Acho que a bolsa ela é a forma mais democrática de negociação. Michel, um ponto para complementar aí. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas dentro da pecuária de corte, acho que existe um diferencial competitivo que as outras cadeias no Brasil não têm. Quando a gente toma posição com os nossos clientes aqui para travar custo, isso pode ser na pecuária de leite, pode ser na avicultura, na suinocultura, você de fato tem uma posição fixa de insumos, né? Você trava custo. Você não tem uma ferramenta no mercado futuro brasileiro para travar margem. E quando a gente está falando de boi, você tem a opção de olhar para o seu negócio, tomar posição no físico de insumos, por exemplo, como a gente faz, olhar no mercado futuro, trabalhar, travar a sua própria margem e simplesmente depois operacionalizar o negócio. Então, é uma vantagem competitiva da cadeia que nenhuma das outras tem no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem contratos de leite, de manteiga, de barriga de porco desde 1850. Aqui a gente não tem, mas tem para o boi. Exatamente. E assim, às vezes tem essa vantagem que falar assim, todos gostariam de ter e a gente tem e aproveita pouco, né? Acho que tem que pensar melhor. Travar a margem ou travar o custo, né? E deixar a margem adiante, né? Operar a tua margem, a máxima possível. Tem várias formas, né? É difícil falar para um pecuarista comprar boi magro na bolsa, mas é boi gordo que negocia na bolsa. Tudo bem, mas estipula um valor e trava teu boi magro nesse valor e segue adiante. Aí se cair, você compra mais barato no físico e perde na bolsa. Se subir, você pega o lucro da bolsa e compra o seu boi aí mais caro, mas você tem o lucro da bolsa para se travar. Enfim, eu sinto que tem muita dificuldade das pessoas em assimilar, muito receio, digamos assim, em assimilar
que não é risco, né? Tá se travando, não tem nada a ver com risco. É isso. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui, que bastante perguntas sobre o mercado de reposição. A gente vê ainda a reposição, ela não caiu, a reposição de bezerro. Bezerro aí na casa de 270 a 300 reais, estando 50% acima do preço do boi. O que você enxerga isso, Michel? Esse mercado é firme, ainda pela baixa oferta de animais? A tendência, se a arroba cair, esse mercado pode ceder também? Diego, eu acho que com a chegada de safra de bezerro agora, eu acho que cede. Mas assim, eu não tenho muita esperança que vai ceder muito, não. Eu acho que é uma visão que eu tenho já desde o ano passado a respeito de cria, né? Que eu acho a ponta que vai brilhar aí nesses anos. Eu acho que eu não apostaria numa queda forte de reposição, não. Por isso que eu acho, o mercado para se equilibrar ele tem duas formas. Ou o magro, o bezerro cai, ou o gordo sobe. Eu estou vendo pouco lado, né, pro bezerro e pro magro subir. Desculpa, caírem, né? Não estou vendo muito por onde isso acontecer. Né? Assim, talvez vai ceder alguma coisa, mas se a gente imaginar que vai comprar bezerro barato e boi magro barato, eu acho um cenário um pouco distante ainda, tá? Eu acho que não acho que não é para esse ano ainda não. Acho que a atividade está remunerando bem para ter qualquer entrega rápida agora de produto. Ótimo. Conrado, algumas perguntas, acho que foi semana passada você foi muito feliz, né, em anunciar sobre as usinas de DDG parando. E você acha que esse milho vai cair bastante ainda nesses próximos dias? Ou é algo ainda para safrinha? Diego, difícil falar em queda muito expressiva, né? A gente tem um milho disponível, uma quantidade de milho disponível limitada. Lógico que, né, o cenário que a gente expôs aqui, né, de redução de consumo dessa indústria de 180, 200 mil toneladas mês é relevante, ele aumenta um pouco mais a oferta agora disponível, mas, sinceramente, os impactos do curto prazo até a safrinha, eles são limitados. Pensando já no eixo do segundo semestre com colheita, aí sim a gente vai entrar em níveis de preço melhores, mas, de novo, né, não dá para a gente falar em preços extremamente agressivos, em promoção de preço de milho no Brasil, que o cenário não é esse. A gente tem 50% da safrinha que já está vendida, a redução de consumo por parte de cervejaria, indústria de sorvete ou de usina de etanol, ela não é eterna. Talvez ela vai tracionar gradativamente, então essa demanda vai retomando, por isso o impacto ele é limitado. Aqueles níveis que a gente colocou, né, de paridade de exportação, eu acho que dificilmente a gente vai ver o mercado operar muito abaixo deles. Considerando do que a gente tem hoje no spot, eu vou usar nossa praça aqui, Uberlândia, como referência. A gente está falando de um milho de 50, 52 reais, para uma referência aqui na casa de 37, 35 eventualmente, para safrinha. Então, é essa queda muito, muito pautada em reduções de consumo mais expressivas no curtíssimo prazo. Mas não vemos um cenário assim, a gente não vê um cenário muito agressivo ao longo do ano. Ótimo. Mourão e Alexandre, duas perguntas que vocês podem responder. Poderia dar um exemplo mais claro de como travam uma reposição de boi na bolsa e se existe algum contato específico para bezerro ou boi magro na bolsa? Bom, já teve, né? Na verdade, eu tenho que ver só se está aberto ainda o contrato na bolsa. Não tem liquidez, não pegou contrato de bezerro, tá? Mas chegou a ter. Tentaram formar, mas não pegou. Em relação à trava, você está comprando preço. Você está pegando o preço da arroba quando você compra. Então, você está fixando que a 180, 175 reais por arroba, qualquer coisa para cima desse valor, você está ganhando. Então, você tem sim que comprar, você tem que pegar essa ferramenta para poder fazer o hedge, para você poder pegar fixar esse preço baixo, né, para uma possível reposição. Eu não vou ter não me interessa agora comprar reposição, vou comprar lá para frente, mas eu acho que o mercado vai subir, compra na bolsa,
tá? Você vai ficar capitalizado porque o valor que você despende para comprar, como é um mercado derivativo, é muito pequeno em relação ao volume que você vai comprar teu boi depois. Eu tive clientes que comprou opção, teve clientes que comprou o boi maio, né? Alguma coisa de boi maio por causa das outras liquidez que não tem tanto, aí teria que buscar pegar um prêmio, mas teve muita gente abaixo de 180 aí, muita gente comprou vendo a reposição, tá? E muita gente achou que estava barato e pegou e comprou, tá? Então, uma coisa tem que fixar. Você está fixando o preço. Você não vai entregar nada, você não vai pegar nada de boi aqui na bolsa. Você só vai, é financeiro o negócio. Você vai travar preço. É só operar arroba, é isso, né? Exatamente. Ótimo. Então é isso. Conrado, surgiu algumas notícias de menor interesse da China pela soja brasileira. Essa informação procede? E se procede, como é que você analisa essa informação e a consequência dela? Diego, acho que menor interesse não, mas se você pensar do ponto de vista estratégico, a China os americanos agora estão se preparando para plantar uma safra com um cenário diferente, né, lá no esmagamento para etanol, então muito provavelmente você vai ver um incremento de área de soja em detrimento do milho, então seria muito estratégico para a China agora comprar um pouco mais nos Estados Unidos, como forma até de motivar o produtor a plantar um pouco mais de soja lá. Então, eu acho que é muito mais uma migração de demanda pontual do que uma falta de interesse ou, eventualmente, uma mudança de eixo. O Brasil é o maior fornecedor de soja da China, né? No ano passado, nós fizemos só para a China 75 milhões de toneladas. Por mais que a guerra comercial com os Estados Unidos esteja, de alguma forma, mais adiantada do que estava no ano passado, dificilmente isso vai mudar, até porque a soja brasileira ainda é mais barata que a soja americana. Deixa eu ver se... depois eu posso tentar compartilhar a tela aqui. Eu tenho uma imagem de hoje mostrando a quantidade de navios saindo do Brasil para a China. É algo assim, extremamente... a imagem fala muito, né? É extremamente intenso. Quer compartilhar, Conrado? Desculpa, eu estava falando aqui com o microfone desligado. Essa imagem é de hoje, então dá para ver, né, como o fluxo é intenso e tem um destino quase único, né, que são os portos chineses, tratando aqui de uma forma muito evidente a recomposição de estoques lá e de tracionamento da demanda. Então, de novo, acho que sim, que a China vai fazer alguma coisa nos Estados Unidos para motivar o produtor, e aí é algo de extremamente estratégico. Pensar que você tem um estoque represado na Argentina, que está colhendo uma safra razoável, muito próximo de uma safra recorde, nós com safra recorde, e o produtor americano se preparando para plantar num cenário desafiador de milho. Então, acredito sim nessa troca de posição momentânea, vamos dizer assim. Ótimo. E para a gente finalizar as perguntas, pensando nos resultados dos incrementos do governo, e principalmente nos R$ 600 para autônomos e as demais ajudas, vocês acreditam que o consumo interno pode dar uma aumentada a partir de maio? Eu espero que sim. É o que eu espero. De coração eu espero isso. Eu acho que vai acontecer. Tomara, né, Luciano? Eu também torço para que isso. Eu vou falar uma comparação simples. Eu acho que tem uma diferença muito, apesar de a gente estar achando. Acho que foi o Alexandre que mandou uma frase ontem do Bernanke falando sobre crise financeira, né, e crise de saúde. A crise financeira de 2008 faltava o capital que tinha sumido, né? Não existia o capital no mundo, todos achavam que existia. Então, aí o mundo sofreu mais. Agora, assim, é duro, mas entre ligar e desligar uma fábrica é questão de um dia. Você precisa do capital. O capital disponível tem, ou do governo de alguma forma vai vir. Eu acho que de alguma forma vem essa grana do governo para consumo, né, consumo básico, e a economia já quando voltar as coisas à normalidade, eu acho que acelera de uma forma forte. Todo mundo precisa recompor estoque, voltar à vida normal, né? É meu palpite. Nós já temos algum número, Michel, de queda da quarentena sobre o mercado interno, consumo interno?
Ô, Diego, tem um gráfico, acho que foi da Deloitte, se eu não me engano, que assim, a parte de comida em supermercados ainda não sentiu nada, absolutamente nada. Né? Eu até compartilho com você no grupo, eu tenho isso aqui no WhatsApp, eu passo no grupo. Mas o varejo na parte de comida não sofreu nada. O que está sofrendo é o food service, né? Mas que é restaurante, hotel, mas a parte de comida teve uma migração grande já, assim, segue bem, segue bem. Eu não vi os preços de carne no varejo ainda, os dados, né? Mas do que eu fui comprar as coisas mesmo, eu não senti queda ainda, eu não vi. Infelizmente, queria até comprar umas picanha barata aí, mas não vi. Ótimo. O Michel, assim, pra gente, uma pergunta que veio à cabeça aqui, a gente tem as indústrias frigoríficas, cada um com uma estratégia muito diferente da outra, né? O Minerva muito focado aí no mercado de exportação, o Marfrig uma carne premium. Você acredita que alguma dessas indústrias, uma pode levar mais vantagem que a outra nesse momento, ou alguma está mais ameaçada? O que você enxerga? As plantas que não exportam, né? As plantas brasileiras, talvez mais ameaçadas ainda. Como é que você enxerga isso? Diego, eu acho que as três grandes, né? Nós temos um monte de indústrias médias no Brasil e boas, né, que vão aproveitar muito esse momento de exportação, então isso eu acho que é importante. Talvez elas tirem o pé um pouco do mercado doméstico, do mercado interno, só que você abre espaço para os pequenos, né, assim, o pequeno frigorífico, né, ou até um médio regional, ele nunca entrou no Carrefour, nunca entrou no Pão de Açúcar, né, então quem pressiona mesmo são os grandes, às vezes, que tem um volume grande para descarregar. Agora, se ele está fechando fábrica, né, dando férias coletivo, fechar ninguém fechou, isso é importante ressaltar. Todos deram férias. E ele está mandando mais carne para exportação, ele equilibra o mercado de toda forma. Eu acho que sempre é um bom sinal que quando dá férias ou alguma coisa, tipo, fechar a planta mesmo, o preço não cai, é um bom sinal. Então, assim, eu acho que vai ficar equilibrado. Eu acho que os grandes aproveitam mais a exportação, né, e tem muitos médios bons que aproveitam também, e deixa o mercado mais equilibrado. Mas eu acho que no geral, quem está no setor de comida, eu acho que sofre bem menos. Beneficiado por isso não tem ninguém, né? Assim, claro que a exportação, o dólar vai ajudar muita gente, mas eu acho que quem exporta é mais beneficiado e que não exporta é menos beneficiado, mas eu não vejo como uma crise generalizada. Ótimo. Queria agradecer, então, ao Mourão, ao Alexandre, Conrado e Michel, mais uma ótima participação aí. Acho que tem bastante dever de casa para todos aí, né? Principalmente essa mensagem de mercado futuro. Acho que isso, cada discussão que a gente vem fazendo mostra o tão importante essa ferramenta para a gente usar. Eu acho que ela é uma ferramenta, pode parecer um pouco complicada no primeiro momento, mas ao longo do tempo vai ficando mais tranquila de entender. E acho que para quem, eu posso até falar como pessoa que usa ela, pessoas igual o Alexandre e o Ricardo, muitas dúvidas são tiradas ao longo do dia. Então, acho que é uma ferramenta, o Alexandre sempre falou isso, faz um primeiro contrato, faz um primeiro e vai vendo, que aí você vai aprendendo e vai... Começa pequeno, né? Exatamente, assim, começa pequeno, que um contrato não quebra ninguém, e serve para você aprender muita coisa. Então, acho que essa assessoria é muito importante, você está do lado ali conversando, que nós temos uma visão do campo, e vocês estão ali tendo a visão da bolsa. Acho que alinhando esses dois lados faz com que você tenha um pensamento melhor do mercado. É isso, então eu gostaria de agradecer e passar a palavra para o Rafael. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Gostaria de agradecer mais uma vez aí aos 5, Ricardo, Conrado, Diego, Alexandre, Michel, pelo conteúdo de alto nível, muito atualizado. E gostaria de convidar todos os participantes, tivemos mais de 200 pessoas na plataforma, várias outras no YouTube, para o nosso próximo evento. Nosso próximo evento está marcado agora para o dia 29 de abril, e aí com as sinalizações aí de maio em diante, do mercado da carne, bolsa, insumos, milho, soja, enfim. Então, queria convidá-los, e para quem quer se manter informado
não só do AgroESC Online, mas de todas as outras ações online do Reagro, gratuitas, ou dos nossos cursos, acesse, por favor, nosso grupo do Telegram. Nós estamos com um grupo focado em conteúdos ligados à pecuária de corte. Lá vocês vão saber de novos eventos como os webinars, os AgroESCs online e os treinamentos do Reagro, os cursos presenciais, os cursos online e o conteúdo de alto nível confeccionados pela nossa equipe, ok? Se alguém tiver dúvidas aí sobre o TZR Lab, mais uma vez no vídeo, o telefone do Gustavo, ok? Ele está à disposição. E sobre os treinamentos do Reagro, está aí na parte inferior da tela o telefone da Ludmila, que está de plantão agora para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem quiser continuar aí recebendo informações, mais do que convidados para o grupo do Telegram, ok? E agora o nosso último convite, no dia 21/4, daqui 2 semanas, mais um webinar técnico com foco em integração lavoura-pecuária. O link vai estar no chat aí, tanto do YouTube quanto do Zoom, ok? Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, aos convidados, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos, ótimo descanso e bom restante de semana. Até mais.